Oi, gente! Eu sou a Bruna Pilate. Eu sou o Paulo Júnior. E hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo muito legal sobre intradermoterapia pressurizada. Mas na verdade a gente vai muito além disso. A gente vai falar sobre tudo que envolve a intradermoterapia pressurizada, o BP Press ou Hyaluron Pen. Bom, e como eu fico responsável por colher a maior parte das perguntas, eu vou fazer as perguntas. Eu as respostas. É isso aí. Bom, a primeira pergunta é: o que é intradermoterapia pressurizada? Tá. Na verdade, antes da gente entrar nessa pergunta, eu quero explicar para você o conceito do que é intradermoterapia e o que é pressurizada. Porque assim vai ficar muito mais fácil você entender o que essa técnica faz. Eu vou começar explicando sobre a pressurização. É porque é muito interessante, eu fiquei muito curiosa com o fato de que aconteceu, foi sem querer, foi um acidente. A pressurização, ela tem, a primeira patente registrada que a gente tem é de 1936. E foi um acidente porque conta a história que esse cara que está aparecendo aqui observou um fenômeno. E esse fenômeno foi uns trabalhadores que trabalhavam numa linha de alta pressão e teve um vazamento de óleo, tiveram esse produto inserido por pressão na pele. Então ele observou esse fenômeno e começou a pesquisar. E a partir daí ele veio com o conceito de injeção a jato, ou seja, injeção por pressão, injeção sem agulhas. E eu achei isso muito interessante. E depois disso também fui pesquisar sobre o que é a intradermoterapia ou mesoterapia. Você sabia que é a mesma coisa? Pois é. Então a intradermoterapia, na verdade, nada mais é do que a aplicação de fármacos, substâncias, ativos, enfim, na região a ser tratada. Ele começou por Pistor e tem a data de 1952. Então, quando a gente começou a ver sobre intradermoterapia pressurizada nos dias de hoje, a gente precisa entender que hoje isso vem com muita tecnologia. Porque, na verdade, isso começou em 1936 e depois Pistor estudou em 1952 sobre como introduzir a injeção a jato. E aí, nessa época, a gente teve um monte de pistolas de uso único e múltiplas doses construídas, né? Foram fabricadas, e foi uma época de 1950, 1980 que foi utilizado para imunização em massa. Então provavelmente ou você, ou seus pais, ou seus avós foram imunizados, né? Tomaram essa vacina. E depois disso o governo começou a se preocupar porque estava tendo uma contaminação cruzada. E eles foram estudar e perceberam que estava tendo essa contaminação cruzada porque, por mais que era introduzido por pressão, aonde era introduzido vazava ou um pouquinho de sangue, né, alguma coisa ali que ficava no aparelho. Então, depois disso, com muita tecnologia, eles criaram as pistolas com as doses únicas, as ampolas descartáveis. Então, na verdade, isso é a intradermoterapia pressurizada. E depois disso veio o Hyaluron Pen, que nada mais é do que uma injeção por pressão com um ativo específico. Bruna, eu recebo muitas perguntas assim, ó: intradermoterapia pressurizada sem agulhas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Quando a gente tem no nome o pressurizado, já quer dizer que é por pressão e já quer dizer que é sem agulhas, porque hoje em dia os dispositivos que a gente tem por pressão, de injeção a jato, todos eles são sem agulhas. Essa é uma pergunta que eu recebi muitas vezes e é assim, ó: intradermoterapia pressurizada Comfortim. O que é Comfortim? Bom, eu tenho um orgulho muito grande de falar, porque Comfortim, na verdade, é uma marca, uma empresa que fabrica injetores. E eu tenho um orgulho muito grande desse nome Comfortim, que eu carrego o emblema de professora dessa empresa, porque na época que eu comecei a estudar sobre a intradermoterapia pressurizada, não existia nenhuma outra empresa no Brasil, né, que possuísse o registro da Anvisa. Então eu fui até a empresa, conversei com o dono, eu esclareci todas não, mas muitas das minhas dúvidas e comecei a trabalhar nas minhas pesquisas, nos meus projetos.
Então, a Comfortin, que é essa empresa, desse injetor específico, que você já deve ter visto por aí, é um que eu uso, tá em todas as minhas fotos, e ele é branquinho com azul. Então, ele tem a Anvisa e a intradermoterapia pressurizada Comfortin nada mais é do que usar o injetor da Comfortin, que é uma marca de uma empresa.